E aí? Então, é, depois do último vídeo, eu continuei implementando. No caso, eu estava querendo fazer um esquema para detectar regiões e criar passagens entre cada região. Aí, no caso, eu já estou fazendo isso. E por que eu queria fazer isso? Porque quando eu estava testando anteriormente, eu testava com essa probabilidade aqui, o Random Field Percent, eu testava ela sempre com 45. E acontecia que geralmente ele criava uma só região, devido aos smoothings. Aí no caso, usando 50, ele cria inicialmente várias regiões. Aí no caso aqui ele está gerando 8 regiões inicialmente. E aí o que acontecia é que, por exemplo, cada linhazinha dessa daqui é uma conexão que eu fiz entre uma região e outra. Então quer dizer que isso aqui era uma região, isso aqui era uma região, isso aqui era uma região, e assim por diante. Então isso quer dizer que estava acontecendo que ele ia ter várias regiões separadas, e quando eu rodava o meu algoritmo de conectar cada passagem, cada região, ele olhava uma região, por exemplo, se ele começasse a partir desse aqui, ele detectava essa região daqui, aí ele procurava qual era a região mais próxima dele, aí ele ia ver que a mais próxima era essa, e ele cria essa passagem daqui. Aí esse cara daqui, ele não ia fazer nada. Aí o próximo cara, ele ia ver, ó, quem é que tá mais próximo de mim? Esse cara daqui. Aí ele pega e faz esse caminho daqui. Aí como escolheu outra coisa que esse que não ia fazer nada e assim por diante. Então o que ia acontecer era que era muito possível que eu tivesse, sei lá, duas salas conectadas e depois mais duas salas conectadas aqui embaixo. Ou seja, ia ter salas maiores do que eu teria inicialmente, mas ainda assim não ia estar completamente conectado. Então eu fiz esse algoritmo que eu criei, ele rodar novamente até que ele só detecte uma sala. Então ele vai sempre rodar indefinidamente até que ele diminuir a quantidade de salas para uma. Então aqui, por exemplo, a gente pode ver aqui que ele fez 4 salas, depois ele diminuiu para 2 e finalmente para uma. E quando ele termina em uma, você vê que está realmente totalmente conectado aqui todos os caminhos. Aí se eu tirar aqui o debug, ele não mostra mais os caminhos que ele criou. Aí o resto está basicamente tudo igual. A questão de o tamanho. Ah, tem isso aqui também, isso aqui é interessante. Deixa eu só voltar isso aqui. Vou aqui para 5. Isso é exatamente o raio desse caminho que ele vai ser criado. Então eu posso alterar ali para ele criar corredores que sejam pequenos, corredores que sejam grandes, por aí vai. Aí ele muda completamente o esquema da caverna, porque ele vai sempre levar em consideração isso. Então, por exemplo, aqui ele está criando esse raio gigantesco aqui de 5. E, por exemplo, anteriormente eu estava criando salas com passagem de raio 2. Que, como a gente pode ver, sai muito menor. Acho que fica mais agradável para você ver como um caminho. Ele altera menos a estrutura da caverna. Aí é basicamente isso. Posso tirar aqui o debugging. E aí tem coisas interessantes aqui no caso. Por exemplo, se eu aumentar... Atualmente, né, eu alcancei que é basicamente o que eu queria. Mas aí, lógico que ainda precisa de várias otimizações. Se eu quiser realmente rodar rápido esse algoritmo, seria muito melhor que eu estivesse rodando em C++ e não utilizando blueprints. Eu fiz utilizando blueprints porque eu queria ver o que é que dava realmente para ser feito, o que não dava. Aí por isso eu também tive muitos contornos que eu tive que fazer, principalmente quando eu trabalhava com a Rede 2D, que eu tive que trabalhar muito com a Rede 2D. Porque blueprints você não tem como fazer um Rede 2D de nada. Você tem que fazer um struct para poder representar uma coluna, para você fazer uma linha dessa coluna. Então é muito mais complexo de trabalhar. Aí outra coisa é que, por exemplo, se aumentar demais aqui o tamanho da sala, vai começar a demorar bastante. No caso aqui, 50 por 50, ele cria quase instantaneamente, que foi o que eu estava fazendo agora. Se eu botar aqui 125 por 125, ele muito provavelmente vai rodar em
talvez coisa de 1 minuto para poder gerar a sala. Aí isso é bastante problemático, né? Mas a otimização, eu tenho que ver se eu consigo otimizar isso aqui depois. Além disso, tem a questão exatamente do random fill percent. Quanto menor isso aqui, maior a probabilidade que ele só vai gerar uma sala logo de início, depois dos 5 passos de suavização. Além disso, quando ele está detectando as salas, ele está levando aqui em consideração, cadê? Aqui. Ele tem aqui esse valor, que é o valor da sala, o threshold, que no caso ele vai dizer, ó, essa sala daqui só pode chegar até esse tamanho, ou esse muro aqui só pode chegar até esse tamanho. Então, se a sala ou o muro for menor do que o que eu quero, ele vai deletar quando ele estiver processando o mapa. Aí eu vou até expor aqui, tinha esquecido de expor esse parâmetro aqui, é interessante ele estar aqui. Aí tem também a questão aqui do tamanho do bloco, do size, que aí no caso, se eu não quiser aumentar aqui o tamanho, eu posso simplesmente aumentar aqui na escala e ele vai criar o quadrado maior. Além disso tem o muro também, né, que o muro, por enquanto eu estou fazendo aqui de 50 centímetros, ele pode ser maior. Aí é basicamente isso, obrigado por ver. Eu vou ver se eu consigo fazer algumas otimizações aqui depois. E posto outro vídeo, qualquer coisa. Obrigado.